Embora Donald Trump continue favorito à indicação do Partido Republicano a disputar o cargo de presidente agora no fim do ano, este mês de fevereiro está sendo marcante para a campanha dele, que começou a ser julgado pelo Supremo e ainda perdeu na Corte de Apelações. Alegria, por enquanto, foram os resultados das prévias, mas este jogo também pode virar. A reportagem de Camila Yunes. Uma recente pesquisa de opinião divulgada no começo do mês, a rival de Trump no Partido Republicano, Nikki Haley, aparece muito à frente de Joe Biden em uma eventual disputa entre ela e o atual presidente. São 13 pontos de vantagem com relação ao democrata. Na mesma pesquisa, Trump também venceria Biden, mas por uma margem muito menor. O levantamento também fez uma simulação. E se Haley disputasse com Trump a presidência e não apenas a indicação entre os republicanos? A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU venceria o magnata. Haley é a única pré-candidata que sobrou nas prévias republicanas contra Trump. Com a divulgação dessa pesquisa, a chance dela desistir da briga no partido diminui. Mas esta não é a única dor de cabeça de Trump este mês. O milionário ganhou um respiro semana passada. A Suprema Corte adiou o julgamento que pode torná-lo inelegível. As audiências aconteceriam esta semana. Agora não há data definida. Porém, o processo continua na mesa dos juízes da mais alta instância americana. Trump responde a mais de 90 processos judiciais. Ele entra para a história dos Estados Unidos como a primeira pessoa a ter ocupado o cargo de chefe de Estado a se sentar no banco dos réus. A esmagadora maioria das acusações estão ligadas à vida dele como empresário. O que pode minar a candidatura do republicano são as suspeitas de que, enquanto presidente, Trump agiu para reverter a apuração que deu vitória a Joe Biden na eleição passada. A Suprema Corte concordou em revisar a decisão da Justiça do Colorado, que excluiu o magnata das primárias. Trump apelou da decisão no estado, mas como processos semelhantes foram abertos em outras partes dos Estados Unidos, o Supremo foi acionado e a decisão da Corte vai valer em todo o território americano. A acusação está usando a 14ª emenda da Constituição. O parágrafo determina que qualquer pessoa envolvida em insurreição ou rebelião está proibida de ocupar cargos federais. Como prova, os rivais usam um discurso de Trump em 6 de janeiro de 2021, quando os simpatizantes invadiram o Congresso depois de um discurso do presidente realizado em frente à Casa Branca. Esta cláusula sofreu alterações no século XIX, depois da Guerra Civil, justamente para afastar de cargos relevantes candidatos que tenham se envolvido em episódios que prejudicassem o Estado. A principal questão é como interpretar o texto. O professor de Direito Internacional da PUC do Paraná, Eduardo Saldanha, explica a complexidade do julgamento. Não há problema nenhum em um candidato à presidência dos Estados Unidos ter qualquer tipo de condenação. Isso não impede, de alguma forma, que ele seja candidato e também possa ser eleito presidente dos Estados Unidos. O que impede a grande discussão nesse momento é quanto aos atos que antecederam lá a invasão ao Capitólio. E houve aí no distrito de Washington uma decisão no Colorado que foi pedido por 6 eleitores que envolve a possibilidade da inexigibilidade. E qual é o argumento? O argumento é que houve uma violação à 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, fazendo-se uma interpretação do artigo 3º, que coloca em risco o país inteiro, sendo que ele foi um dos arquitetos da invasão ao Capitólio, o que colocaria em risco a segurança nacional e seria até considerado traição. Entretanto, a interpretação que é vigente nos Estados Unidos vem de um caso lá do final do século XIX, onde a imunidade do candidato deve prevalecer, que é o caso Griffin. Portanto, se for mantida essa interpretação, que é o grande argumento dos advogados do Partido Republicano, advogar-se-á pela imunidade, vez que Donald Trump ainda era presidente dos Estados Unidos naquele momento onde houve a invasão ao Capitólio. Portanto, nós temos aí uma discussão de interpretação constitucional, o que poderia sim tornar Donald Trump inelegível.
acredito que não ocorrerá. Os advogados do republicano buscam uma brecha na 14ª emenda, alegando que a punição a servidores do Estado em caso de insurreição não se aplicaria ao presidente, que foi eleito democraticamente. Ou seja, para a defesa, o cargo da chefia de Estado não é como as outras posições do funcionalismo público. Entretanto, na última terça-feira, uma decisão da Corte de Apelações aumentou o imbróglio. O tribunal decidiu negar o pedido de imunidade apresentado por Trump. O colegiado concluiu que o republicano não pode usar a prerrogativa de imunidade prevista para o chefe de Estado quando ele supostamente pressionou pela mudança no resultado da apuração em alguns estados. E falando em estados, a campanha de Donald Trump ainda está de olho na decisão da Justiça dos Estados. Além do Colorado, Maine também excluiu Trump das cédulas de votação das primárias. No Oregon, a decisão está pendente. Ele foi absolvido em Minnesota e no Michigan. Agora, se a discussão voltar depois das prévias e Trump perder o direito de ser candidato em alguns estados, a chance da vitória do adversário naquele colégio eleitoral é mais do que certa. Se cada estado pode retirar o nome de Donald Trump das cédulas e ele permanecer nas cédulas dos estados que permitirem a sua candidatura, o que causaria, no mínimo, uma situação bastante esquisita nos Estados Unidos, onde um presidente fará parte, que será eleito ou não no país inteiro, fará parte da cédula em uma parte do país, em outra não. É nesse sentido que poderá ser levado à Suprema Corte esta decisão. Mas antes de ser levado à Suprema Corte, deve-se haver uma manifestação da Corte de Apelações do Distrito de Washington quanto à imunidade do presidente. A partir do momento, se ficar declarado que Donald Trump é imune, não poderá nenhum estado ir contra esta decisão da Suprema Corte. Lembrando que os estados nos Estados Unidos são bastante independentes. Entretanto, quanto a decisões judiciais, eles devem respeito ao case law, a decisão majoritária da Suprema Corte. Portanto, se a Suprema Corte decidir, os estados serão obrigados a incluir Donald Trump na cédula, embora as suas justiças estaduais entendam de forma diversa. Felicidade mesmo, Trump está tendo nas primárias. A vitória dele em Nevada não foi surpresa nenhuma. A cidade mais famosa do estado é Las Vegas, onde o milionário tem hotéis e cassinos com o nome dele. Porém, na próxima batalha, no dia 24 de fevereiro, pela indicação do partido, será na Carolina do Sul, justamente o estado no qual Nikki Haley construiu sua carreira política. E sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, nós conversaremos agora com Lucas de Souza Martins, professor da Universidade Temple e especialista em política dos Estados Unidos. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, um bom dia para todos nós e para quem nos acompanha aqui pela PAN. Queria que você começasse explicando para a gente sobre a expectativa da Suprema Corte em relação a Trump. Sim, pois não. A Suprema Corte, ela tem naturalmente uma tendência conservadora. A maioria dos juízes hoje da Suprema Corte são conservadores. E isso é um ponto extremamente positivo para Trump. E não somente por conta desta maioria conservadora, mas também pelo fato de que qualquer menção à Constituição, a questões que venham ligar ao Donald Trump, a questões do Capitólio, da invasão ao Capitólio, são bastante sensíveis no cenário americano. Se hoje a Suprema Corte decide por conceder razão àqueles estados que estão desejando tirar Donald Trump da cédula, isso pode abrir um precedente bastante perigoso. E por isso que não é somente o fato de que a maioria da Suprema Corte é conservadora hoje que favorece o Donald Trump. Na verdade, existe todo um cuidado da Suprema Corte americana no sentido de evitar que se abram precedentes. Por exemplo, já há algumas semanas, o governador da Flórida, Ron DeSantis, ainda quando era pré-candidato à nomeação pelos republicanos, já havia feito uma menção de que por questões similares, jurídicas, poderia também
colocar o atual presidente Joe Biden fora da cédula do Estado. Ou seja, uma abertura de precedentes pode ser bastante perigosa e a Suprema Corte está bastante atenta a isso, e por isso que há uma grande possibilidade de que a Suprema Corte favoreça Trump em qualquer caso judicial que se refira a ele. Professor, do ponto de vista político, isso fica parecendo para Donald Trump perseguição jurídica contra ele? Há uma fatia do eleitorado que entende que, de fato, ele não deveria concorrer por uma série de razões, uma série de processos que há contra ele em todas as áreas, na condição de ex-presidente da República, como no papel dele na invasão ao Capitólio, na condição de empresário, na condição de homem também. Afinal de contas, ele foi condenado recentemente por atentar contra uma jornalista, fisicamente contra ela, violência sexual. Do ponto de vista político, qual é o resumo disso para a candidatura dele? É uma situação em que ele vai se aproveitar de toda essa situação como uma forma de se beneficiar de forma eleitoral, e isso tem funcionado com bastante efetividade. Não é à toa que os resultados eleitorais, os resultados de pesquisas continuam o favorecendo. Ele aparece como uma figura televisiva, de mídia, e sempre se favorecendo destas exposições que a mídia o dá. Antes mesmo de ser candidato a mais uma eleição presidencial, ele continuou aparecendo nas pesquisas com bastante força, até porque ele ia até aos tribunais em Nova York, em Washington, D.C., a mídia acabava dando a ele bastante exposição, muito mais do que qualquer outro candidato republicano, muito mais, por exemplo, do que o Joe Biden. E, obviamente, que toda essa narrativa de perseguição judicial acaba favorecendo o nome dele, acaba aglutinando mais apoio entre os seus eleitores, e por isso que interessa bastante a ele. Ele sabe muito bem que a Suprema Corte tende a favorecê-lo, é de uma maioria conservadora, e ele, naturalmente, continuará, assim, se beneficiando destas perseguições judiciais que acontecem a ele. Ele continuará com esta narrativa com relação à sua candidatura, a tentativa de tirá-lo, e, obviamente, que isso só interessa a ele e ao Partido Republicano. Deixa eu chamar o Roberto Mota para participar da entrevista com a gente hoje também. Mota, tudo bem? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Colombo. Bom dia, professor. Esse é um assunto interessantíssimo. Professor, eu queria a sua opinião sobre o impacto que essa entrevista que o Tucker Carlson fez com Putin, que está espalhando ondas de choque políticas aí. O Putin demonstrou muita segurança, né? Muito conhecimento de história, de geopolítica, disse que a guerra da Ucrânia foi consequência de uma decisão dos Estados Unidos de isolar a Rússia, né? Não deixaram ele entrar na OTAN, aí ele ficou aborrecido e resolveu fazer uma guerra. A pergunta que eu queria lhe fazer é bastante específica. O Putin está no poder desde 2020 e, pelo que a gente viu, é uma figura preparada, bem informada, consciente do seu poder. Como uma democracia americana, que neste momento está super dividida, né? Com um lado acusando o outro de tentativa de golpe de Estado, mandando tirar o nome da cédula eleitoral, uma democracia como essa tem condição de encarar um homem que está mais de 20 anos no poder? Mota, um prazer falar com você, um bom dia para você também. Olha, e você menciona uma entrevista que foi bastante crucial para movimentar o debate aqui nos Estados Unidos por um ponto que foi central. O Putin disse que há muito tempo, há pelo menos alguns meses, não fala com o Joe Biden, não fala com o presidente dos Estados Unidos. Veja só, e este é um momento bastante interessante na campanha eleitoral, em que os Estados Unidos está envolvido, seja direta ou indiretamente, em focos de guerra. Ou seja, os americanos precisam pensar e estão ansiando em pensar em maneiras de encerrar esses conflitos. E no momento em que você tem um presidente da Rússia que manifesta que não conversa com o presidente dos Estados Unidos há meses, isso simboliza
uma situação em que a guerra, o conflito com a Ucrânia está longe de ser terminado. E, obviamente, quando nós vemos que Joe Biden chega a este momento atual com uma popularidade baixa, em fim de mandato, aparecendo com dificuldade nas pesquisas, e um cenário em que alguém que representa um país gigantesco em termos de potência militar como a Rússia, e ele manifesta que não conversa com o presidente dos Estados Unidos, isso sinaliza, sim, para o eleitor médio americano, para o eleitor que está prestando atenção ao que acontece no exterior, que os Estados Unidos hoje não têm uma força de convencimento, uma força de diálogo que possa efetivamente encerrar a guerra. Isto, com certeza, vai trazer ainda mais atenção para a Casa Branca e uma vantagem para o Donald Trump, porque o cenário seria bastante diferente se Donald Trump estivesse hoje na Casa Branca. Professor, na sua avaliação, como está a questão das primárias neste momento? Como que você tem visto a posição de Trump? Ele já se comporta como um candidato? Como que ele se impõe? Ele já tem feito uma pré-campanha, digamos assim? Com certeza, isso é parte da questão eleitoral dos Estados Unidos. É natural que, neste momento, os candidatos se movimentem, sejam eles presidentes, candidatos a presidentes, é natural. Ele tem, inclusive, o presidente Joe Biden já se articulado em vários setores, especificamente naqueles que são mais cirúrgicos na sua campanha. Por exemplo, a própria vice-presidente Kamala Harris, ela tem feito uma espécie de tours em viagens por vários estados americanos, conversando com jovens americanos, conversando com membros relevantes da comunidade afro-americana também, até porque são dois tipos de eleitorados que são bastante centrais para fazer com que Joe Biden consiga, sim, a reeleição que ele tanto quer. Por isso que ela vem participando desses eventos. E o Joe Biden também, ele vem se aliando bastante, o nosso espectador com certeza já viu, o Joe Biden participando de ações com sindicatos, que também é um eleitorado que já se manifesta com apoio a ele, é um apoio importante que ele tem pela frente, e é por isso que nós já vamos observar vários eventos de campanha com estes eleitorados específicos, que são afro-americanos, que são jovens, que são latinos, membros de sindicatos, e os democratas já estão bastante envolvidos em assuntos como esses e vão continuar participando de vários eventos nessa linha. Professor, e Biden, hein? A economia americana, pelo que a gente tem visto daqui, vai bem, pelo menos com os indicadores macroeconômicos, né? Desemprego em baixa, inflação depois de um pico relativamente sob controle, uma perspectiva de início de queda de juros, o PIB cresceu, a massa salarial está crescendo junto com o emprego também, o que é importante. Biden não consegue capitalizar isso, dentre outras coisas, por passar uma imagem de um sujeito enfraquecido, né? De alguém que não simboliza aquilo que os americanos gostam de parecer para eles e para o mundo, né? Os xerifes do mundo. Em contrapartida, tem alguém que simboliza isso, o adversário que simboliza isso de maneira muito clara, muito evidente, que é Donald Trump. Como é que o senhor avalia o caminho daqui até a eleição para Joe Biden, presidente, concorrendo à reeleição, com essa questão da idade, de eventuais lapsos de memória, de equívocos públicos que ele comete, que reforçam essa percepção de uma personalidade já ferida pelo tempo? Qual é o caminho que o senhor vislumbra para essa campanha? Tratar disso abertamente, falar sim, ele é um idoso, ele pode eventualmente se confundir, mas a economia, que é o que importa, está funcionando, está bombando, ou vão tocar esse assunto de maneira lateral, fingir que não existe e tentar preservá-lo de alguma maneira? Rafael, a receita do bolo dos democratas está diante de nós e cabe a eles realmente implementar. É um erro muito grande para o presidente Biden, por exemplo, não participar hoje da famosa entrevista do Super Bowl, que seria uma oportunidade para que ele aparecesse diante da população americana em um momento em que praticamente todo cidadão está em frente à televisão assistindo a final da Liga de Futebol Americano. E o Joe Biden, mais uma vez, pelo segundo ano seguido, não participa. Isso é uma oportunidade perdida. Uma oportunidade perdida também de aparecer
de uma forma mais informal diante do público, de uma forma em que ele pode falar de assuntos um tanto mais leves, afinal, a temática do esporte é o que aparece em voga num dia como o de hoje. O Joe Biden precisa ser um pouco mais ativo com relação à presença dele em campos televisivos, em entrevistas, e a campanha democrata já manifestou que a estratégia será na linha de levar o presidente até as casas das pessoas, um diálogo um pouco mais olho no olho com a população. Isso ele já tem feito, as redes sociais do presidente têm mostrado que ele tem tido este tipo de interação com vários eleitores, com vários estados, participando de reuniões em restaurantes, em bares, em casas. Mas, de fato, a oportunidade que o Joe Biden tem seria de aparecer mais na televisão para mostrar realmente que ele é um presidente que sabe manejar bem a questão da conversa com o eleitor pela televisão também. É a forma que ele tem de aparecer um pouco mais no noticiário, que é um espaço que ele tem perdido bastante para o Donald Trump, que tem dominado o noticiário, ele que é, Donald Trump, uma figura televisiva com bastante experiência em mobilizar a imprensa com relação a tudo que acontece ao seu redor. O caminho ideal para Joe Biden neste momento é realmente se expor um pouco mais, falar um pouco mais, por mais que exista toda essa questão dos lapsos de memória do presidente. Quanto menos ele aparece, mais especulações surgirão, mais conversas existirão a respeito do que acontece com ele, do que acontece com a sua saúde. Mas, professor, já passo para o Mota, mas a questão é que vão falar da mesma forma, né? Se ele não fala e se ele fala. E aí o senhor falou que se ele falar mais é um ponto positivo para ele. Mas nessa última semana a gente acompanhou, já indo nessa linha do Rafael, ele teve pelo menos uns 3 pequenos deslizes ali. Se ele continuar se pronunciando cada vez mais, isso não pode ser um ponto negativo para ele? Com certeza pode ser um ponto negativo, mas por outro lado também, e ele já tem apontado em termos de estratégia de campanha, estratégia eleitoral, os lapsos de memória também fazem parte não só da vida do presidente Biden, mas também do presidente Trump, por exemplo, ele que o republicano chegou a confundir, por exemplo, a Nancy Pelosi com a Nikki Haley em algumas ocasiões. Ou seja, os lapsos de memória são parte da vida de pessoas, de pessoas que estão sempre na vida televisiva, que sempre estão falando ao vivo para milhões de pessoas. De fato, é uma construção de narrativa que os democratas precisam construir desde já, de que a economia melhorou, a inflação caiu. Os democratas estão perdendo a questão da narrativa, eles não conseguem mostrar que a administração Biden conseguiu alguns feitos relevantes, como, por exemplo, a questão da economia, que é crucial na vida de qualquer cidadão, de qualquer eleitor médio. Neste momento, os artifícios televisivos de Donald Trump têm funcionado. Ele tem batido na tecla, por exemplo, na questão internacional, da participação dos Estados Unidos em vários focos de guerra, o que não acontecia durante o mandato de Donald Trump. É uma série de questões que envolvem guerras de narrativas e os democratas estão bastante atrás nesse momento. O Donald Trump tem conseguido se superar com bastante qualidade em termos de força eleitoral nestas questões. Mota. Professor, eu li recentemente um livro do Alan Dershowitz, A Perseguição contra Trump, em que ele apresenta argumentos bastante convincentes, dizendo que está acontecendo uma perseguição ilegal e inconstitucional contra Trump, né, com uma abertura de um número enorme de inquéritos, advogados do Trump sendo perseguidos, inclusive Rudolph Giuliani perdeu até a licença, né, de advogado dele, devido a um comentário que ele fez que não tinha nada a ver, não foi feito num tribunal. Então, o Alan Dershowitz mostra uma série de ações que, segundo ele, são ilegais, né? Uma tentativa desesperada de retirar o Trump do jogo eleitoral. E aí tem um aspecto muito interessante dessa tentativa, que é caracterizar o protesto que o Trump fez em relação ao resultado da última eleição como sendo uma tentativa quase de insurreição, é o termo que se usa, né? E aí o Alan Dershowitz diz, olha, mas em 2020, na disputa entre Al Gore e George Bush,
A eleição foi contestada na Justiça, inclusive foi até para a Suprema Corte. Uma coisa que era normal, agora virou motivo para processo por insurreição. A minha pergunta é, a política americana está se radicalizando demais? É possível que ela esteja chegando a um ponto onde vai ser difícil retornar? É difícil retornar para uma normalidade, sim, Mota. Estamos falando de um cenário bastante delicado na política americana pela própria existência no cenário político do Donald Trump e pela força que ele tem hoje dentro do Partido Republicano. As pesquisas mostram que a própria Nikki Haley ela teria condições totais, caso indicada pelo partido, de vencer a eleição. Porém, dentro do Partido Republicano, essa possibilidade não existe. Donald Trump tem, sim, o caminho mais do que preparado e, a não ser que aconteça algo absolutamente fora do que nós estamos esperando como analistas, o Donald Trump será, sim, o indicado pelo Partido Republicano para ser candidato novamente à presidência dos Estados Unidos. Ele continua com a sua presença muito forte dentro do Partido Republicano. O que pode talvez mudar esse cenário de radicalização seria realmente uma possível derrota dele. A figura dele é o que realmente acaba levando os republicanos para um lado ainda mais radical, digamos assim. E hoje, de fato, quando nós pensamos naqueles que são republicanos e contrários à influência de Donald Trump, eles são bastante minoritários dentro do partido. Eles representam uma parcela quase irrelevante em termos de força eleitoral dentro do partido. E também o futuro eleitoral do Donald Trump, a permanência dele na Casa Branca, pode também alimentar a candidatura de outros futuros presidentes que terão a mesma linha de pensamento, a mesma linha radical, digamos assim. O Ron DeSantis, sem dúvida nenhuma, é alguém que promete ser um candidato muito em breve. Ele bastante associado às ideias do Donald Trump, bastante jovem, tem bastante futuro pela frente dentro da política americana. E uma vez que Donald Trump vence, mais uma vez, uma eleição presidencial, abre caminho, sim, para que outros candidatos com a sua mesma política, com a sua mesma forma de enxergar a política americana, terão, sim, sucesso no futuro republicano. Uma possível derrota pode mudar todo este cenário, mas o que nós temos neste momento é um cenário que aponta, sim, para uma vitória de Donald Trump nas próximas eleições presidenciais.